Em nome de Jesus, ó Pai, nós apresentamos, Senhor, o teu filho, o teu servo, Pai, que vai trazer a tua palavra poderosa, profunda. É teu instrumento ungido, Senhor. Nós o sabemos, ó Pai, e pedimos que o Senhor possa tomá-lo nessa noite com graça e ousadia, e que não saia nenhuma palavra dos seus lábios que não tenha saído do teu coração. Pai, nós nos humilhamos, pois somos apenas poeira, pó e barro. Não somos dignos de desandar as sandálias dos teus pés, Senhor. Por isso nós diminuímos para que tu possa crescer. Oh Deus, a ti toda a honra e toda a glória. Nós oramos, ó Pai, consagramos tudo a ti, Senhor, em nome de Jesus. E a igreja que crê, diga graças a Deus. Vamos aplaudir nosso Deus em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Amada igreja, poder sentar em nome do Senhor Jesus. Pastor Ederson, meu filho, fica à vontade em nome de Jesus. Glória a Deus. A paz, irmãos. Só a turma da frente respondeu. A paz, irmãos. Olha para essa pessoa linda que está do seu lado e diga assim: você está no melhor lugar que alguém pode estar. Ah, mas do jeito que você falou, irmão, deve ser o pior lugar. Não, por favor, olha para essa pessoa e diga assim: você está no melhor lugar. Mais forte, você está no melhor lugar que alguém pode estar, que é a casa do Senhor. Você pode dar um glória a Deus por isso? Ô povo bonito, né, irmão? É chique demais esse povo. Abra sua Bíblia aí, em Isaías 61. Vamos ler do verso 1 até o verso 7. Eu sei que o Senhor tem ministrado muitas coisas ao coração da igreja. Eu sei que o Senhor já tem falado nesses dias maravilhosos. Eu tenho acompanhado pelas redes sociais, eu tenho acompanhado pelo YouTube. Tenho também me alimentado, porque eu aprendi aqui nessa igreja, através da vida dos pastores, e através da vida do Dr. Russell Shedd, que quem não senta para ouvir não se torna autoridade para se levantar e falar. Para a gente subir aqui, você precisa sentar e também aprender e também ouvir. E eu venho também ao longo dessa semana toda da campanha, ouvindo também. A pastora Cícera ontem foi tremendamente usada para falar comigo, o Senhor usou ela tremendamente. E eu fico feliz por mais um ano. Eu espero que seja assim até a eternidade, porque eu sou da família, né? Coloca no testamento aí depois, tudo certinho, bonitinho. E eu me sinto honrado em estar aqui mais uma vez. Amém? Você que abriu a palavra do Senhor em Isaías 61, diga amém. Vamos ler? O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar a liberdade aos cativos e a libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, e o óleo da alegria em vez de tristeza e pranto, e um manto de louvor em vez de um espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros. Renovarão as cidades arruinadas, que têm sido devastadas de geração em geração. Gente de fora irá pastorear os rebanhos de vocês, estrangeiros trabalharão em seus campos e vinhas. Mas vocês serão chamados sacerdote do Senhor, ministros do nosso Deus. Vocês se alimentarão das riquezas das nações, e do que era o orgulho delas se tornarão vosso orgulho. Em lugar de vergonha que sofreu o meu povo, receberá dupla honra, porção dobrada, porção dupla. E ao invés de humilhação, ele se regozijará em sua herança, pois herdará porção dobrada em sua terra. Já pode dizer amém? O texto que vocês têm sido
instruído e meditado ao longo desses dias. É um texto profético do livro de Isaías, é um texto magnífico, rico, é um texto abençoadíssimo. É um texto que dá uma conotação e denota coisas maravilhosas. E eu quero iniciar essa ministração sobre uma ótica histórica. Muitas coisas vocês têm ouvido aqui e eu sei que Deus tem ministrado ao seu coração sobre diferentes aspectos nesses dias. A mim coube no dia de hoje trazer talvez um pouquinho do espectro histórico, que talvez não seja novidade, que talvez não seja algo que você vai olhar e dizer: nossa, o que foi isso e da onde saiu isso? Mas eu tenho certeza que se você abrir o seu coração e estiver com o seu coração sensível à voz de Deus, assim como Ele tem já falado ao longo desses dias, também continuará falando. Se Deus colocou em nosso coração esse tema, colocou no coração do pastor Eufrates esse tema, eu quero iniciar essa história dentro do contexto histórico do capítulo 61, que alguns títulos de algumas bíblias aqui vai dizer o ano da bondade do Senhor. E leia-se essa bondade como uma honra, o ano em que o Senhor honra, o ano em que o Senhor age com a sua bondade. Duplicada honra consiste aqui na dupla posse de terra, de herança, que não só lhe foi restaurada, mas além de restaurada, estendida. Eu vou repetir: a dupla honra consiste na dupla posse de terra de uma herança, que não só foi restaurada, mas que também estendida, ampliada, acrescida. Você não entendeu? Honra é a recomendação que mostra respeito a alguém, seja em atitudes, seja por meio de ajuda. Dentro do contexto de Isaías, é o dobro do que este povo possuía. É o dobro do que este povo tinha anteriormente, isto é, suas bênçãos seriam grandemente aumentadas e multiplicadas. Você não pegou ainda, mas vamos mais adiante. Dentro do contexto histórico, o Senhor está dizendo ao seu povo o seguinte: chegou um tempo especial para a vida de vocês, chegou um tempo especial para a família de vocês. E como Deus é um Deus maravilhoso, um Deus terno, um Deus magnífico, Ele nunca pensa apenas em uma pessoa, Ele sempre pensa num conjunto, Ele sempre pensa num todo, porque Deus não é individualista no tocante ao seu povo. Deus não é individualista no tocante às bênçãos que Ele derrama sobre a igreja. E dentro do contexto histórico, nós podemos ver que a promessa de Deus, no ano da honra, no ano da bondade, é uma bondade maravilhosa, porque denota dobro de abundância. Se você recebe um, vai receber dois. Se você recebe dois, vai receber quatro. Se você recebe quatro, só o pastor pegou e a irmã Jaqueline. Se você recebe 4, vai receber 8. Se você recebe 8, se você recebe 16, você não entendeu. O ano da bondade do Senhor, o ano da dupla honra do Senhor, é o dobro de riqueza. Se você ganha um salário no ano da bondade e da honra dupla, esteja sensível, senão vai passar muita coisa e você não vai conseguir pegar. No ano da bondade do Senhor, é o dobro da dignidade, o dobro da reputação e o dobro do preço pago. E aí eu entendo que o cenário de Isaías 61 é o cenário de uma mudança radical, é o cenário de uma mudança extraordinária, de uma mudança e de uma reviravolta para um povo específico, para um povo específico, para uma igreja específica, para famílias específicas. O cenário de Isaías 61 é o cenário de uma mudança radical daqueles que sofrem, daqueles que padecem, daqueles que o mundo entende, quando olha, julga ser esquecido. O cenário aqui, profeticamente falando, é um cenário daqueles que foram fiéis, daqueles que choraram, daqueles que perderam, daqueles que por um fio não perderam a esperança, daqueles que por um triz não se afastaram da presença do Senhor. Pensa comigo, em Isaías 61, dentro do contexto histórico, o Senhor está falando ao seu povo,
vivemos um tempo paralelo de grande dor. Quando você vai estudar os versos do 1 em diante, você vê o Senhor tratando com o seu povo, mas de uma maneira diferente agora, mostrando algo que estava por vir, mostrando algo maravilhoso. Falando de honra, temos aqui na esfera humana, e eu só vou abrir um parênteses para você entender onde eu quero chegar nessa introdução. Falando de honra em termos na esfera humana, nós podemos elencar, listar algumas coisas importantes na nossa vida. Porque quando se fala de dupla honra, e quando eu separo a palavra honra, honra é dar o direito devido que o outro tem. É honrar, é abençoar, é estender as mãos, é ser bondoso, é benevolente e tantas outras classificações. Mas falando na esfera humana, nós aprendemos com Timóteo, 1 Timóteo 5,17. Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Nós estamos falando de uma esfera horizontal, de uma esfera humana. 2, honra os pais. A Bíblia vai dizer em Êxodo 20, verso 12: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, para que o Senhor assim acrescente ainda mais a honra que lhe dá. Nós vemos aqui na esfera tanto de uma liderança, quanto de pai, de mãe, de parente. E um terceiro ponto na esfera ainda humana, nós podemos ver a honra a Deus. Em Malaquias 1,6 diz: o filho honra o pai, o servo o seu senhor. Se eu sou o seu pai, onde está a minha honra? E se eu sou o seu senhor, onde está o meu temor? Mas esses 3 pontos aqui, eu estou falando de um linear humano, de honra que procede do coração do homem para outro, do coração do homem para Deus. Mas quando eu abro em Isaías 61, não é a honra do homem para o seu líder, do homem para o pai, para a mãe, ou do homem para com Deus, mas retrata a honra de Deus para com o homem. Porque a minha honra na esfera horizontal e humana, ela pode falhar, ela pode não ser da melhor maneira, ela pode não ser condizente. Mas uma coisa é inevitável, no texto de Isaías 61, a honra parte do Senhor, e se a honra parte do Senhor, ela vai se cumprir na vida da igreja. Parafraseando todo o contexto de Isaías 61, e tirando o espectro da honra humana, e trazendo a honra de Deus para com o seu povo, parafraseando todo esse texto, eu me lembrei esses dias, desde quando o convite me foi feito, de uma história que talvez de novo você conhece. Talvez na história em si não tenha nada de novo, mas eu entendo que o Senhor Deus, se o Senhor Deus colocou no meu coração esse texto, e esse personagem bíblico, é porque Ele quer falar com a igreja coisas maravilhosas. Mesmo que você saiba de cor e salteado o texto ou o personagem que eu vou lhe dizer, dentro do contexto que eu extraí de Isaías 61, mesmo que você conheça de capa a capa a história deste menino que eu vou lhe contar, é o Senhor ainda reafirmando assim: você sabe da história, mas eu quero que você viva essa história. Então são coisas distintas. Eu vou falar nesses 2 dias aqui sobre 2 personagens, e o primeiro está em 2 Samuel 9,3. Eu gostaria que você rapidamente pudesse abrir a sua Bíblia no texto de 2 Samuel, capítulo de número 9, e o verso de número 2 e 3. A história desse menino é intrigante, linda, maravilhosa, e para mim conota os tempos de vergonha que o Senhor transformou em dupla honra. Para mim o texto de Mefibosete é um texto maravilhoso que vai dar para a gente esse tempero daquilo que Isaías está falando, daquilo que Isaías está expressando, só que de forma clara, concisa, objetiva, e particularmente daquilo que a gente vive no nosso dia a dia às vezes. Acompanha comigo o que diz 2 Samuel 9,3. Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul. Perceba que Ziba não era servo de Davi, era servo de Saul. Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei lhe perguntou: você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar
honradez e lealdade a Deus por amor a Jonatas? Respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatas, porém aleijado dos pés. Verso 4: onde está ele? Perguntou o rei. Então Ziba lhe respondeu: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi ordenou, diga comigo, ordenou, diga mais forte, ordenou, traze-o da terra do esquecimento à minha presença. Esse personagem está no meu coração desde o dia que o convite me foi feito, em relação a estar pregando aqui nessa noite. Deixando de lado o tema de Lodebar, que a gente sabe, terra de esquecimento. O Senhor vai te trazer de uma terra de esquecimento. O Senhor se lembrou de você. E está tudo certo, isso aí não está errado não. Mas tirando o espectro da terra do esquecimento, amplamente conhecido e pregado, hoje eu quero te fazer entender junto comigo um pouco da figura do rei na perspectiva do menino. Na figura de Davi, na perspectiva e ótica de Mefibosete. Primeira coisa que eu entendo é que Mefibosete cai do colo da sua babá em meio a um caos de batalha que lhe passava ainda quando criança, quando bebezinho. E a gente vai entendendo dentro do contexto, e aí eu estava lendo alguns estudos de Eusébio, que Mefibosete cai do colo em meio ao caos de uma guerra. E Eusébio vai denotar dentro da conjuntura histórica, ainda no primeiro século ali, que talvez, não é bíblico, mas para dar um contexto daquilo que a gente vivencia talvez nos nossos dias de caos, de guerra, de briga, de problemas e confusões. Ele cai do colo da sua ama, da sua babá. E Eusébio vai deixar uma nota nos seus estudos dizendo que provavelmente uma das carruagens tenha passado por cima dos pés dele e ele tenha ficado aleijado. Perceba que dentro dessa ideia, dentro desse espectro, Mefibosete ainda é criança, não tem como mudar a trajetória da sua vida, porque a sua vida depende de terceiros. E eu também não posso criticar, eu também não posso apontar a babá que no meio do caos, por uma eventualidade da agonia e daquele processo todo, cai com o menino, e o menino se acidenta, e em detrimento a este acidente, o menino fica aleijado. Agora, pense no espectro dessa criança crescendo. Pense no espectro dessa criança sendo um jovem, adolescente, adulto. E um dia talvez ele para ouvir a história dele contada por alguém. E alguém chega e diz assim: você era neto do rei, você era neto de Saul, o seu pai era o príncipe, seu avô morreu, era para o seu pai assumir, seu pai morre, era para você assumir, mas você foi levado para uma terra longe, para uma terra distante. Esse menino agora entende que o seu avô, que era o rei, morre, o seu pai sucessor morre, e ele é levado para longe de suas origens. Ele é levado para longe daquele ambiente que era para ele ter crescido, ter sido preparado. Olha o drama na vida de Mefibosete. Um príncipe herdeiro do trono agora é um homem envergonhado, detentor de traumas, de frustrações. Seu nome em hebraico traduz algo em torno de vergonha destruidora. Vergonha destruidora. Imagine, ao invés de eu te chamar pelo seu nome, Zé, vem aqui, eu falo assim: vergonha que destrói tudo, vem aqui. Ele tem e carrega consigo, ele arrasta com ele um trauma físico. Ele olha para as pernas talvez e diz assim: o que eu posso fazer? Eu dependo das pessoas. Irmão, cá entre nós, é difícil depender das pessoas. Alguém que é muito ativo no seu trabalho, alguém que é muito ativo nos seus afazeres, quando você fica doente, que alguém precisa lá cozinhar para você, lhe comprar um remédio, cá entre nós, não é uma coisa, puxa vida, eu não quero estar incomodando ninguém. Você se sente até mal, constrangido. Sim ou não? Você está comigo ou não? Agora você imagine ele que cresceu daquela maneira, precisando e dependendo das pessoas toda a sua vida. E quando ele descobre que ele era o príncipe, e quando ele descobre que o avô dele era Saul, o pai era Jonatas, e que era para ele estar no trono, e ele não está no trono pela sucessão. Já teve algo dentro de você que era para você receber e foi tirado de você e você não recebeu?
Você tem noção do sentimento que era para você receber algo grandioso e por um triz você não recebeu? Pela falta da bondade de alguém, pela falta de caráter de alguém, você não recebeu. Como é que você volta para casa? Destruído, angustiado, dizendo: era para ser eu, era para mim, mas por um triz, alguma coisa aconteceu e naquele momento não foi para você. Primeiro adendo dentro daquele povo que foi esquecido, a saber, Mefibosete. Levante a sua mão, porque o Senhor te levou para essa terra de esquecimento, não foi à toa, foi para proteger o propósito da dupla honra que Ele tem na sua vida. Levante a sua mão, porque o Senhor te levou para vivenciar algumas coisas que são doloridas, algumas coisas que realmente são complicadas humanamente de entender. Mas levante a sua mão, porque este ano de 2023, Ele está te dizendo que Ele te levou para proteger o propósito que Ele tem na sua vida, na sua casa, na sua família. Ele te protegeu longe. Esse menino tem um trauma familiar, não só físico, de dependência, mas familiar. Você já imaginou ele na escola? Ou seu pai é diretor da escola, né? E alguém pergunta assim para ele: e o seu pai? E ele diz o quê? Porque o trauma familiar diz respeito à identidade. O contexto de Isaías 61 que a gente leu, tema dessa campanha, está resgatando a identidade através da dupla honra. Não vai lhe faltar identidade. Não vai lhe faltar identidade. Olha para essa pessoa que está do seu lado e diga assim: não desiste, porque você tem dono, você tem pai, você tem tudo preparado este ano para você. Não desiste. Esse menino tem um trauma físico, familiar e social. Mas, diga comigo, sempre tem um mais. Fala: e esse mais é poderoso, porque é onde Deus, fala assim, porque é onde Deus trabalha em meu favor. Todas as circunstâncias que você passar na sua vida, lembre-se de uma coisa: quando acabar a sua possibilidade, e Ele está torcendo para que acabe a sua possibilidade, é quando entra a possibilidade de Deus na sua vida. O rei agora, olha só que interessante, no trecho que nós lemos, verso 1 do capítulo 9 de 2 Samuel, certa ocasião, versículo 1, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul, a quem eu possa mostrar lealdade por conta da minha amizade com Jonatas? Irmão, não tem hora que parece que as pessoas nos esquecem? Quantas das vezes eu conversando com a pastora, em relação aos termos de música, e a gente conversou sobre isso. Chegava um, prometia, e quando parece que ia, esquecia. Quantas vezes a gente não encontra pessoas que nos prometem coisas e o seu coração se anima, se alegra? Olha, passa lá na minha empresa que vai dar certo. Aí você fica lá, vai na empresa, quando você chega lá, a pessoa deixa você esperando, e um dia não dá, o segundo dia também não dá, e daqui a pouco, olha, infelizmente a vaga já foi preenchida. Quantos já passaram por isso? Quando já passaram por situações que você, de fato ali, traumas na sua vida? Davi um dia, provocado, acredito eu, que por Deus, pergunta: resta alguém ainda da família de Saul, a quem eu possa mostrar lealdade e honradez, por conta da minha amizade com Jonatas? Irmão, pensa comigo na figura de um rei. Não é o rei quem procura as pessoas, são as pessoas que procuram o rei. Só o pastor Eufrates pegou. Escute isso: a figura de um rei não procura nada em ninguém, porque em tudo ele é servido. Deus muda o prognóstico daquele que foi esquecido, porque quando o Senhor decide dar dupla honra ao seu povo, nem o rei da terra pode impedir aquilo que por Deus já foi decretado. Você não entendeu? Eu estou arrepiado, irmão. Quando Deus decide honrar o seu povo, aí eu vou falar aqui algo que até pode mexer. Pode mudar presidente, pode mudar ministro da justiça, pode colocar A, pode colocar B, mas quando Deus decide honrar o seu povo, ninguém suporta a presença dele. Eu só não falei o nome.
Pode entrar o presidente que for, ele continua sendo rei. Pode entrar o ministro que for da justiça, ele continua sendo o dono do juízo e da justiça. Quando Deus decide te abençoar, irmão, não é porque você é bonito, não é porque você é feio, não é porque você está bem vestido, mal vestido, não é porque você tem faculdade ou não tem nada. Quando Deus decide abençoar, Ele abençoa. Ô Senhor, por que o Senhor chamou Moisés? Ele é gago, pesado nas palavras. Eu acho que esse negócio está errado. Eu chamei. Não, mas assim, o Senhor chamou por quê? Porque eu chamei. Não, mas assim, a qualidade de Moisés, só chamei. Aí lá na frente, Miriam, sim, né, espírito de rebelde. Aí ó, Arão é sacerdote porque tá junto com Moisés. Será que era ele para ser sacerdote mesmo? Aí penso eu, ô Deus, por que o Senhor escolheu Arão? Porque eu quis. Não, eu só quero um motivo assim para eu entender. Você não precisa entender, você precisa aceitar. Eu escolhi. Não, Senhor, tudo bem, o Senhor é soberano, o Senhor é maravilhoso, mas assim, ele não é bonito, ele não fala bem, não fez faculdade, não tem dinheiro na conta. Aí, Senhor, ele anda até meio desengonçado. O que foi que o Senhor viu nele? Eu só vi. Não, mas não tem nenhuma característica assim para o Senhor falar assim: entre Arão e o B eu vou escolher Arão. Não, eu escolhi Arão. Falar para quem está do seu lado assim: esse ano ele apontou o alvo para você e acabou. Não pegaram. Juninho, esse ano, se você crer, ele apontou o alvo para você e falou assim. Alguém se levantou e falou assim: não, muito novo ainda. Olha, ainda tem muito. Não, ele apontou o alvo e falou: é ele. Ele apontou o alvo e falou: é você, é você, é você, é você, é você, é você. Fala para quem está do seu lado: o alvo do Senhor. Fala, seja a boca de Deus para essa pessoa. Fala assim: o alvo do Senhor em 2023 para derramar a sua dupla honra é você, é você, é você. Onde você andar, as pessoas vão olhar e vão dizer assim: uau, o que foi que aconteceu na vida dele? A dupla honra se manifestou porque o Senhor decidiu, e o que o Senhor decidiu está decidido. E se eu fosse você, eu levantava as mãos para adorar a Ele. O texto informa o que o rei está procurando. E o que é que o rei está procurando? Se não pegar isso aqui, você está muito ruim, irmão. O rei está procurando prosperar alguém. Olha o texto. Certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul? A gente tem um problema em assim. Imagine você recebe um presente daquilo que restou. Ninguém gosta de receber o que restou, gosta? Só que esse resta não é do que aquilo que sobrou. Esse resta aqui é diferente. Esse resta não é porque eu já vi pregando e está tudo certo dentro do contexto que se prega. Ah, o Senhor se esqueceu de Mefibosete. Na minha concepção, Deus nunca esqueceu dele. Na minha concepção, o Senhor protegeu ele. Está doendo? O Senhor está te protegendo. O rei está procurando prosperar. O rei está procurando levantar alguém. O rei está procurando honrar alguém. Davi fez uma promessa de cuidar, quando ele fosse rei, da família de Jonatas, em detrimento da sua amizade. Lá em 1 Samuel, capítulo 20, a gente vê essa história. Em detrimento da sua amizade, Jonatas faz com que Davi prometa que vai cuidar da sua descendência. Deus não se esquece da sua promessa. Deus não se esquece do que Ele te falou. Deus não se esquece do porquê que você está aqui. Ele não esquece. Tá um dia Davi sentado, olhando a campina, bonitinho, e vem o Senhor e sopra. Lembra aí que eu tenho alguém que você precisa abençoar. Ele falou assim: tem alguém da casa de Saul para que eu como rei possa abençoar?
O rei não esqueceu a promessa feita. Alguém esqueceu a promessa da promoção. Alguém esqueceu a promessa da sua recompensa, a recompensa pelo seu esforço. Alguém se esqueceu do teu nome. Mas o texto bíblico está dizendo: o rei perguntou: tem alguém que eu possa abençoar? Agora a parte que eu acho mais linda dentro desse texto. Olha o que diz, verso 2. Então chamaram Ziba. Por que chamaram Ziba? Não chamaram o José? Por que não chamaram o Zé das Couve? Chamaram Ziba. Ziba não era servo direto de Davi. Ziba era servo direto de Saul. Davi, quando assume, abarca todos os servos do rei Saul. E ele não servia diretamente a Davi, mas alguém falou assim: Ziba conhece alguém. Irmão, o mesmo Deus que te levou para longe para te proteger, colocou alguém com olho de águia em cima de você. Você pensa que ninguém te conhece, que ninguém está vendo, mas lá onde você está, e que na sua cabeça você está esquecido por Deus, Deus colocou alguém de olho em você. A cidade inteira está sabendo quem é Mefibosete. Ele era o rei, era para ser príncipe, era para ser o rei. Quando Davi pergunta se tem alguém, lá no palácio essa história provavelmente já corria. Tem alguém aí que é filho de Jonatas. Porque o texto vai dizer: então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei lhe perguntou: você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade de Deus? Davi não está fazendo nada além daquilo que o Senhor está ordenando. Olha só o texto: lealdade de Deus. Ziba respondeu no texto, no verso 3: então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatã, aleijado de ambos os pés. Fala assim comigo: alguém no palácio me conhece, me monitora e vai lembrar de mim no tempo certo, na estação certa, no ciclo certo. Fala assim: não é uma lembrança do esquecimento. Fala: não é uma lembrança do esquecimento. Fala assim: é uma lembrança. Se você não pegar isso agora tá ruim. É uma lembrança do cumprimento da sua promessa. Ele não lembrou porque esqueceu, ele lembrou porque precisava cumprir. Só o pastor está pegando, vocês estão ruins, irmão. Não é um esquecimento, não é uma lembrança de esquecimento, é uma lembrança do cumprimento da promessa. Por quê? Porque onde houve a humilhação, haverá dupla honra. Se você voltar para o texto de Isaías, versículo de número 6: mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor. Prateleira de cima. Ei. Não é arrogância quando você é só ele cumprindo o que ele prometeu. É só ele fazendo o que disse que ia fazer. Aí no 7 ele diz: em lugar de vergonha que você sofreu, em lugar da vergonha que o meu povo sofreu, vocês receberão dupla honra. Ou seja, no lugar da humilhação, no lugar onde você foi rejeitado, é onde esse ano ele vai pegar você no colo e vai dizer: você crê nisso? Você crê nisso? Você crê nisso? Você crê nisso? Onde houve a humilhação, haverá dupla honra de Deus manifesta. Olha isso, Senhor. Olha o que Ziba diz: ainda tem um filho de Jonatas, porém aleijado de ambos os pés. Deus ama quando alguém te categoriza de uma maneira que te limita. Ziba olha para o rei e diz assim: tem, mas vou logo dizendo, em outras palavras, presta para nada não. Em outras palavras, Ziba está dizendo assim: não vou nem deixar a conversa desenrolar para o rei não se frustrar. Até tem, mas não vai servir, porque a cabeça de Ziba talvez era assim: ele vai chamar
para servir aqui. Mas o que um aleijado vai fazer aqui no palácio? Quando as pessoas imaginarem que a tua história chegou no ponto final, o Senhor só colocou uma vírgula e está dizendo: vamos viver coisas boas. Olha, mas ele se arrasta, mas está vivo o Ziba. Senhor, ele é aleijado, mas está vivo o Ziba. Mas ele é muito turrão, meu rei, mas ele está vivo. Mas ele não é assim, não tem muita utilidade, mas ele está vivo. Talvez o rei não possa ajudar, mas ele está vivo. Pastor, nada deu certo até agora na minha vida. Pastor, meu marido é isso, é aquilo. Pastor, meus filhos não têm mais controle. Pastor, minha vida financeira está uma bagunça. Pastor, a minha vida é um desastre. A minha vida, não sei nem lhe falar o que é. Eu estou sendo envergonhado em todas as áreas. Eu estou angustiado. Aí vem o rei Davi, que é um protótipo de Deus nesse texto, está dizendo assim: está vivo? Olha para quem está do seu lado: está vivo? Não, nem fala, só olha. Está respirando? Está vivo? Aí olha só, o rei Davi disse: onde ele mora? Está vivo? Penso eu, tá? Não está no texto, mas penso eu. Quando Ziba tentou dizer assim: Senhor, rei, não mexe. O rei falou assim de cara: manda chamar. Manda chamar. Eu não sei quanto tempo você está esperando, meu irmão, mas o Senhor colocou no coração dos pastores aqui, do pastor Eufrates, dos pastores, que esse ano é o ano da dupla honra. Eu não sei como será, quem será, como vão fazer, mas de uma coisa eu sei: manda chamar. Manda chamar. Tem um povo vivo aqui. Tem um povo vivo aqui. Tem um povo vivo aqui. Eu não sei o seu nome, mas o Senhor está dizendo: manda chamar. Manda chamar. Manda chamar. Vou fazer um exercício. Levante as duas mãos. Eu vou contar até 3. Você vai gritar o seu nome. Vamos lá? Combinado? Mas você não vai dizer assim: meu nome é Jaqueline, Senhor. Ó Senhor Deus. Não, você vai gritar o seu nome. 1. Está preparado, irmão? Porque o seu nome vai ser ecoado. Seu nome será ecoado. 2. Levanta a mão, irmão. Eu estou quase levantando esse púlpito junto. Brincadeira, pastor. Deixa o púlpito aqui. Você vai gritar o seu nome. 3. Ele mandou chamar você. E Ele está te dizendo: vem, 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 vem. Porque no lugar onde houve vergonha, eu estou dizendo: vem, porque haverá dupla honra. Glória a Deus. O que é dupla honra na vida desse garoto? Você imagina a notícia chegando para ele? Aí, Mefibosete, o rei mandou te chamar. O rei mandou me chamar? Foi o que eu fiz de errado. Geralmente a gente pensa, né? Alguém muito importante mandou me chamar. Quando o pastor Eufrates me liga e fala assim: meu filho, eu quero falar com você. Eu falo: Senhor Deus. Ai, Senhor. Eu falo: amor, eu te amo. Às vezes quando eu vou trabalhar, não sei se o Juninho é assim também, tira a aliança. Você tira? Você é crente. Às vezes para arranhar o notebook, aí tá lá, aí eu tiro a aliança. Aí fica assim, fica lá na mesa. Aí às vezes eu vou no mercado, esqueço. Aí quando eu chego em casa, ela fala assim: eu vou ligar para o pastor Eufrates, viu? Não, já botei. Já coloquei. Irmão, quando alguém importante te chama, você fica assim: meu Deus. Senhor, e agora? Imagine, diga aí o nome famoso que você admira. Mark Zuckerberg. Imagine, ele te liga: hello. Cadê a Dani agora, em nome de Jesus? Micaele, traduz aí: hello. Oi. Não, é o contrário, eu vou falar oi, você vai falar hello. Oi, Juninho.
Eu queria muito falar com você. Meu Deus, essa igreja é maravilhosa. Irmão, dá para você aplaudir o Senhor pela vida dessa menina? Irmão, eu queria te convidar para vir aqui nos Estados Unidos falar comigo. A cara dele. A cara dele. Irmão, você imagina alguém importante te chamar, dá aquele frio na barriga, não dá? Mefibosete, agora eu vou falar com o rei, mas eu não tenho roupa. Olha o meu estado. A pior coisa é quando você olha para você e fala assim: nem eu acredito em mim. Hoje ele está dizendo assim: ainda que você não acredite, eu estou acreditando naquilo que eu já declarei sobre você. Ainda que você não creia, ainda que você não acredite, eu estou dizendo: 2023 vai ser honra sobre honra, sobre honra, sobre honra, sobre honra, sobre... É só para quem quer, irmão. É honra sobre honra, sobre honra. Mandou chamar? Mandou. Só tem 2 minutos. Calma. Ó, mas e com que roupa eu vou? Não sei. Ele mandou chamar você e assim, quando o rei manda, não pensa, só vai. Fala para quem está do seu lado: não pensa mais. Fala assim: não pensa nos problemas. Fala assim: não pensa como vai acontecer. Fala assim: não pensa nas dificuldades. Fala assim: não pensa quem ele vai usar. Fala assim: fica tranquilo, porque ele só te chamou. Vai. Aí Mefibosete, eu não sei se ele foi arrastado, eu não sei se ele foi no braço de alguém, numa cadeira de roda, de bengala, de muleta. Eu não sei como é que ele foi, irmão. Eu sei que ele chegou na frente do rei. E quando ele chegou na frente do rei, o rei disse: Mefibosete. Ele se prostrou e disse: Senhor, eu sou teu servo, pode falar. Aí vem o trecho mais lindo que a gente pode ver, porque as bênçãos na vida dele são aumentadas, e não só aumentadas, mas multiplicadas. Enquanto você está no anonimato, Deus está enriquecendo as nações. Enquanto ele estava em Lodebar, não chamou a atenção de ninguém, mas o Senhor estava enriquecendo as nações em detrimento a Davi, para chegar nesse tempo, para chegar nesse momento. Vou abrir lá de novo e encerro. 2 Samuel 9, versículo de número 4. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar à sua presença. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se com o rosto em terra. Mefibosete, perguntou Davi, e respondeu ele: sim, sou teu servo. Irmão, como é que um príncipe olha para outro rei, sabendo quem ele é, e diz assim: sou teu servo? Dá um nó, porque ele poderia chegar marrento na presença do rei. Aí ó, o trono que você está sentado, ó. Não. Ele chega na humildade. Sim, Senhor, sou teu servo. Ele sabe quem ele é, mas ele chega na humildade. Aí olha que interessante, o texto continua. Davi lhe disse: não tenha medo, pois é certo. Irmão, se você não levantar as 2 mãos, está ruim. Pois é certo que eu, o rei, o tratarei com bondade. Qual é o tema de Isaías 61? O ano da dupla honra do... Olha o que Davi está dizendo: não tenha medo, disse Davi, pois de certo tratarei com dupla honra por causa da minha amizade com Jonathan teu pai. Aí agora, se você não levantar a mão, eu vou aí levantar até a cadeira que você está sentado. Vou devolver-lhe todas. Pastor Eufrates, o que é todas? É 1/3? É 1/4? 50%? Quanto é tudo? Tudo é? Vocês estão dormindo? Tudo é? Fala para quem está do seu lado: esse ano, tudo que foi, volta. Fala assim: tudo que foi embora, tudo que se perdeu. Fala: tudo que se perdeu. Faz assim, ó. Vai voltar. Vai voltar. Vai voltar. Mas escute. Não vai voltar como foi. Vou te devolver todas as terras que pertenciam ao seu avô, e você vai se assentar na minha mesa. Fala para quem está do seu lado: vai sentar na mesa.
vai sentar na mesa, vai comer do bom, vai comer do melhor, vai pegar tudo que tem do Senhor. Levante a mão e adore ao Senhor, porque este ano é o ano da glória de Deus. Fica de pé que o tempo já foi embora. Esse personagem você conhece, mas esse personagem pode ser você. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração e entenda. Eu quero que você feche seus olhos. Não olhe para a esquerda, para a direita, para nada. Eu quero que você olhe para dentro de você agora. Eu quero que você olhe para dentro de você nesse momento, para dentro de si. E que talvez eu ministrando essa palavra sobre Mefibosete, com a temática dentro de Isaías 61, onde houve vergonha, haverá dupla honra. Onde houve vergonha, o Senhor vai te acrescentar e multiplicar. Talvez passou na sua mente a sua história de rejeição, mas escute isso aí: você só será aceito no lugar onde você foi rejeitado, porque toda aceitação passa pela rejeição. E essas dores de Isaías 61, que o Senhor está dizendo a respeito do seu povo, está dizendo claramente que a mão do Senhor está estendida para a sua igreja, para o seu povo, para aqueles que são fiéis a Ele. Vocês foram ministrados esses dias, mas olha para dentro do seu coração agora. Talvez é a sua história, talvez é aquilo que você tem vivenciado. No lugar onde houve desconforto, desonra, lamentação e tristeza, haverá uma dupla recompensa para você. Às vezes Deus vai te levar para alguns cenários distantes, para te fazer lembrar que é Ele que está no controle para te honrar. E te honrar em 2023 é só o início. O tema desse ano, escute isso, não irá transbordar só neste ano. Você não pegou. O tema deste ano não irá transbordar só neste ano. Assim como os ensinamentos de Neemias e de uma reconstrução do ano passado, ainda não acabou. Ele ainda está agindo nisso. Só que agora potencializado a uma dupla honra que Ele te oferece. Feche seus olhos, vou pedir para a pastora louvar, para que eu possa encerrar em 2 minutinhos. Coloque a mão no seu coração. E o que está aí dentro que precisa sair para fora? É o medo? É a tristeza? É a dúvida? O que é que precisa ser colocado para fora? O que é que você precisa tirar, arrancar? Porque não há mais tempo. Ele está te preparando nesses dias. Ele está te moldando nesse tempo. Ele está te instruindo neste novo ciclo. E te dizendo que não é governo do homem, que não é situação do homem, que não é o mover do homem que vai resolver. Mas este ano Ele botou um alvo em você, e a honra vai te alcançar para a glória do nome dEle. Coloque a mão no seu coração e diga ao Senhor: Senhor, isso aqui está me incomodando. Senhor, isso aqui está me travando. Senhor, isso aqui está me deixando parado. Isso aí é a minha história. E Ele está te dizendo: estou colocando a vírgula, mas a história vai continuar ao meu modo, da minha maneira, da minha forma. Feche seus olhos, vamos louvar. Escute isso. Não vai acabar aqui. Você pode reagir. Eu sei que Deus Ó, tem mais pra mim. eu creio nisso. Você crê? Pega na mão de quem está do seu lado e levante a mão dela. É só uma ajudinha que ela precisa. Levante. Deus vai te usar nisso. Eu sei que Deus Levante o mais alto que você puder. Cante. Pode ser melhor. Pode ser melhor aí. Vai. Parece que agora é mais difícil de lutar. Parece. Mas eu já fui tão longe, não dá mais pra voltar.
Solta essa voz, solta essa voz. Vai. Para viver Mais forte. coisas maiores. Vai. Deus me chamou para viver coisas maiores. Mais uma vez, Deus me chamou. Deus me chamou. Deus te chamou. Para viver O quê? coisas maiores. O quê? Deus Me chamou. Deus te chamou. para viver O rumo da sua história, o Senhor está transformando nessa noite para a glória do nome dEle. Não vai terminar assim. Cante, cante, Eu sei cante. que Deus Adore ao Senhor onde você está. tem mais Oh, aleluia. pra mim. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Não vai acabar. Não vai, não vai. aqui. Solta a voz. Eu Deus. sei que Deus Abadara, tem chore, calabara. mais pra mim. Deus. Olaraba, chore, calarama. Deus me chamou para viver coisas maiores. Eu vou encerrar, mas eu quero que você louve com todo o seu coração. Vai. Deus me chamou. É Ele que está te dizendo isso e afirmando: eu te chamei. Melhora isso aí, vai. Solta para fora essa frase, solta, até o seu consciente entender. Te chamei para viver. Do jeito que você está, eu encerro. Escute, de olhos fechados, escute isso que eu vou te dizer. O verso 9, o verso 10 e 11 de 2 Samuel 9 diz assim: trabalharás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho do teu Senhor tenha pão para comer. Pão para comer, mas sempre tenho mais. Sempre tenho mais do Senhor. Mas Mefibosete, filho do teu Senhor, ele está dizendo para Ziba. Ele está falando para Ziba isso aqui. Davi dizendo para o servo de Saul: mas Mefibosete, filho do teu Senhor, sempre comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E Ziba disse ao rei: assim seja feito, conforme tudo quanto o meu senhor, o rei, manda a seu servo, assim fará teu servo. Quanto a Mefibosete, disse o rei: porém você comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. O Senhor está dizendo: a mesa está preparada para você sentar. Mefibosete aleijado, a visão dele sempre era embaixo, sempre por baixo. Quando o rei mandou chamar, falou: ei, a sua estatura é outra. Deus me chamou para viver. Alguém aqui está dizendo assim: é impossível. Ele está te respondendo: eu te chamei para viver. Está uma guerra na sua mente, mas Ele está dizendo: eu te chamei para viver. É só o começo. O que o olho